Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula, nosso curso preparatório para os concursos de escrivão de investigador de polícia da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Nós vamos prosseguir então, seguindo o edital do concurso de investigador de polícia. Já falamos na última aula sobre as causas excludentes da ilicitude, que no seu edital serão encontradas como estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito. Com isso, encerramos a parte geral do Código Penal e aí entramos na parte especial, tá? Que são os artigos 121 a 360 do Código Penal. Nem tudo cai no seu concurso, mas uma boa parte cai, além de muitos outros artigos de outras leis, então, portanto, vamos aos estudos, tá ok? Na aula passada, eu falei assim para os candidatos ao cargo de escrivão. Olha, assistam às aulas sobre a parte geral, porque o examinador no último concurso cobrou a parte geral no concurso de escrivão, como nas alternativas incorretas, e eu não falei da questão. Então eu vou falar aqui rapidamente. Olha só, vamos abrir aqui na tela a questão número 42 do último concurso, do EP01 de 2013. Nessa questão, está da seguinte forma. Considere que João e José se agrediram mutuamente e que as lesões recíprocas não são graves. Nesta hipótese, o artigo 129, parágrafo 5º do Código Penal, esse CP é Código Penal, prescreve que ambos podem ser beneficiados com a exclusão da ilicitude, ser beneficiados com o perdão judicial, ter as penas de reclusão substituídas por prisão simples, ser beneficiados com a exclusão da culpabilidade, ter as penas de detenção substituídas por multa. Senhores, vejam, a alternativa correta é a E, ter as penas de detenção substituídas por multa. Por quê? Porque isso está escrito lá no artigo 129, parágrafo 5º, ele diz assim, se as lesões forem recíprocas, mas se as lesões não forem graves, ou seja, se elas forem leves, o juiz pode substituir pela pena de multa, pode substituir a pena privativa de liberdade por uma pena de multa. Mas se os senhores não lembrassem disso, o que é muito interessante, as provas de investigador e de escrivão, elas cobram inclusive as penas. Então tem questão, né, vocês vão ver, assim, qual é a pena para quem foge do local de crime. Aí tem assim, reclusão de 1 a 3 anos, detenção de 6 meses a 2 anos, reclusão de 3 a 5 anos. Então eles cobram até a pena do crime. Então, assim, vamos supor que os senhores não lembram exatamente qual é a sanção, o que acontece nesse caso aqui da questão. Mas aí, vamos lá. Aí, por que não vai ser beneficiado por exclusão da ilicitude? Porque, nesse caso, nós não estamos falando de legítima defesa, nós estamos falando de agressão mútua. As pessoas se agridem, uma se agride, querendo se agredir, e aí tem aquele excesso, um por parte do outro, e aí não existe exclusão, ou o motivo era justo, e na verdade já agia em legítima defesa, enfim, e aí gerou agressão. Então, como é uma situação que não é de legítima defesa, não existe simplesmente uma resposta, acaba sendo punido com mais... acaba havendo uma punição, mas aí o código autoriza, a lei autoriza que se substitua a pena. Bom? Aí a alternativa B, ser beneficiados com o perdão judicial. O perdão judicial é quando se fala em isento de pena. Isso vai acontecer em algumas situações, mas não é aqui. E aí é uma causa de exclusão da punibilidade, é uma outra situação. C, ter as penas de reclusão substituídas por prisão simples. Aqui, o que é prisão simples? Se você assistiu à minha primeira aula, você sabe que a prisão simples é o tipo de prisão que está sujeito àquele que comete uma contravenção penal. As contravenções penais são cometidas com prisão simples. E aí, a alternativa D, ser beneficiados com a exclusão da culpabilidade. Exclusão da culpabilidade, eu não entrei, também não vou entrar, só expliquei rapidamente no finalzinho da última aula,
que a exclusão da culpabilidade é quando há uma situação em que não se pode exigir um comportamento diferente uma pessoa, ou que seja porque ela não poderia se comportar de forma diferente, seja porque ela não é capaz de compreender o caráter ilícito daquilo que ela está fazendo, enfim. Mas não vamos entrar nesse assunto, mas diz respeito à parte geral também do Código Penal, tá bom? E aí, por fim, a alternativa correta. Então, insisto, se o senhor, essa senhora pegou, está pegando agora, que quer concorrer só ao cargo de escrivão, pegou agora, leu a legenda do meu vídeo no YouTube, tá lá, agora que começa a parte especial, sugiro, volte à primeira aula, tá bom? Volte à primeira aula, assista e não tem problema. Daqui a pouquinho já vai estar aqui novamente e aí continua desse ponto, tá bom? Inclusive o vídeo vai continuar do ponto em que você migrar para o outro, tá bom? Eu não precisa ouvir tudo isso de novo, tá ok? Já sabe da importância, tá bom? Então vamos começar a aula. Vou dizer novamente, como toda a aula, qual é o material, Código Penal. Abram o Código Penal a partir do artigo 121 do Código, tá? Artigo 121, o famoso 121, homicídio, tá bom? Então, só que antes de entrar propriamente no estudo dos tipos, eu preciso falar com vocês da forma como a parte especial é dividida. Então, os senhores vão encontrar, entre o artigo 121 e o artigo 360 do Código Penal, os senhores vão encontrar várias divisões. Todos os códigos, não só o penal, mas também o penal, é dividido em livros, títulos, capítulos, seções. É uma forma de organizar hierarquicamente as leis de acordo com os assuntos. Então, o que acontece? Nós temos, por exemplo, agora nós vamos começar hoje o estudo dos crimes contra a pessoa, que vão do artigo 121 ao artigo 127, e aí compreendem o homicídio, o induzimento, instigação, auxílio, suicídio, o infanticídio, o aborto nas suas 3 formas, e aí terminando ali no artigo 126, e aí depois 2 normas, todas as disposições gerais nos 2 últimos artigos. Nesse caso, nós temos uma afinidade entre esses crimes. Todos eles têm como um subtipo, então, uma seção dos crimes contra a vida. Tá? E aí dentro desses crimes contra as pessoas ainda vem lesão corporal, vem perigo de contágio venéreo, perigo de contágio de moléstia grave, perigo de salvo para a vida ou a saúde de outrem, abandono de incapaz, exposição ou abandono de recém-nascido, omissão de socorro, condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial, maus tratos e rixa. Não se preocupem, eu falei muito rápido, mas essa lista vai estar no meu roteiro de aula, que está no meu site, tá bom? Só ir lá, material de apoio, no site www.leiemconcurso.com.br, material de apoio, tá lá o material. Ou o link vai estar aqui também nas informações sobre este vídeo, tá bom? E por que é importante saber isso? Porque aí, por exemplo, depois de terminar crimes contra a pessoa, vai ter crimes contra a honra, depois crimes contra o patrimônio, aí vai ter crimes contra a dignidade sexual, crimes contra o respeito aos mortos, crimes contra a administração pública, crimes contra a administração da justiça. Então o Código Penal é dividido dessa forma. E por que a importância disso? Vamos ver agora na tela uma questão que foi cobrada, eu não anotei aqui, não sei se foi na prova de investigador ou de escrivão, do último concurso, salvo engano, foi na de investigador. A lei foi a questão número 44. Vamos lá. Nos termos do Código Penal, assinale a alternativa que contém apenas crimes contra o patrimônio. Crimes contra o patrimônio. Então, o que a questão pede? Ela não pede o que é furto, o que é roubo, o que é estelionato, o que é apropriação indébita. Ela quer saber se os senhores sabem quais crimes quais crimes são da mesma natureza. Qual a questão dentre as 5 que contém as rubricas, ou seja, os nomes dos crimes de uma mesma natureza. Aí eu falo, alternativa A, homicídio, estelionato, extorsão? Não, homicídio é um crime contra a vida. Alternativa C, dano, estupro, homicídio? Não.
Porque o dano é um crime contra o patrimônio, o estupro é um crime contra a dignidade sexual e homicídio. Só ali na alternativa C, então só um é. D, furto, roubo, lesão corporal. Lesão corporal é crime contra a pessoa, que é crime contra a incolumidade física, se não me engano. E a alternativa E, extorsão, lesão corporal e dano. Extorsão é crime contra o patrimônio, lesão corporal é crime contra a integridade física, ou seja, crime contra a pessoa, e dano é crime contra o patrimônio, então tem uma lesão corporal está fora, portanto a alternativa correta é a B, estelionato, furto e roubo. Então, daí a importância dos senhores saberem quais são os crimes contra a vida, quais são os crimes contra a pessoa. Então, leiam o Código Penal. Mais uma vez, pessoal, leiam. Eles são a Bíblia dos senhores para esta prova, tá ok? Eles são o seu guia na matéria de direito penal, tá certo? E aí, com estas aulas e com a leitura das leis, dos códigos, eu garanto que os senhores serão aprovados na matéria de direito, tá ok? Pois bem, uma outra coisa que eu preciso explicar para os senhores, antes de começar a entrar no assunto dos crimes, é a distinção entre qualificadora e causa de aumento. Qual é a diferença entre uma qualificadora e uma causa de aumento? Muito comum os senhores dizem, ele respondeu, fulano foi indiciado por homicídio qualificado. E às vezes por homicídio triplamente qualificado. Essa expressão é um horror, está incorreta, nunca digam isso. Depois das minhas aulas, os senhores não devem nunca dizer isso, eu vou explicar depois. Mas aí dizem isso, uma qualificadora, uma causa de aumento, ou a causa de aumento também é chamada de majorante. E o que é isso, pessoal? Essa distinção ela foi cobrada no concurso de escrivão de polícia de 2013. Alternativa, questão número 43 da prova de escrivão. Diz assim: qualifica o furto nos termos do artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal ser o fato praticado: A, em lugar ermo ou de difícil acesso; B, contra ascendente ou descendente; C, durante o repouso noturno; D, com abuso de confiança; E, mediante emprego de arma de fogo. Essa questão tem como resposta a alternativa D, com abuso de confiança. Mas ela não tem a D como correta, porque as outras não estão presentes lá no artigo 155. Então, quando os senhores lerem o artigo 155, os senhores vão ver assim, vão ver todas essas figuras lá. Só que só uma delas é qualificadora. Então, qual é a diferença entre uma causa de aumento e uma qualificadora? Vamos ao artigo 155 do Código Penal. Ele menciona lá, no enunciado dessa questão que nós analisamos, o parágrafo 4º do artigo 155. Então, vamos visualizar ele na tela. Parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido com reclusão, com destruição, rompimento de obstáculos, com abuso de confiança. Então, com abuso de confiança. As outras questões, aqueles outros incrementos do crime de furto, eles não estão aqui. E por que essa é uma qualificadora? E aí, eles estão eles estão fora. Então, por exemplo, o parágrafo 1º diz: a pena se aumenta de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Por que então por que esse parágrafo 1º não é uma qualificadora? Então, a qualificadora, pessoal, ela sempre tem uma menção a uma pena mínima e uma pena máxima. Então ela vai dizer assim: a pena é de reclusão de 2 anos a 8 anos e multa se o crime é praticado e aí ela é cometido. Aí ela vai e descreve as situações. Nesse caso, então, nós temos uma qualificadora. Essa qualificadora também pode estar escrita de outra forma. Ela pode estar escrita assim: se o crime é praticado com abuso de confiança, 2 pontos, pena de reclusão de 2 a 8 anos. Ela pega e descreve uma pena ali, mínima e máxima. Então, sempre que tiver uma pena mínima e máxima, e vai ser sempre maior do que a forma simples do crime,
ela vai ser maior. Então, sempre que estiver assim, isso significa que é uma qualificadora. Tudo bem, Caio, então tá. Então eu já entendi, a qualificadora tem a pena mínima e a máxima lá prevista para aquela conduta lá específica e mais algumas, eventualmente. E quando que então é uma causa de aumento de pena? Quando ele usar uma fração. Quando ele usar, assim, aumenta-se de 1/3 a 2/3, aumenta-se em 1/3, aumenta-se até 2/3, se aumenta até a metade, aumenta até o dobro. Sempre que estiver assim, significa que é uma causa de aumento. Tá? É uma causa de aumento, ou também chamada de majorante. Majorante, tá bom? Então essa é a diferença, pessoal. E aí nós vamos ver isso agora, vai ser importante no estudo da parte especial. Tá bom? Agora entraremos oficialmente na parte especial do Código Penal e vamos começar falando do homicídio. Pessoal, o que é o homicídio? Diz lá o artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Pena de 6 a 20 anos, ponto. Matar alguém significa matar. Alguém é sempre uma pessoa. Do contrário, nós utilizaríamos a expressão alguma coisa ou algo. Tá certo? Então, matar alguém é sempre matar uma pessoa. Matar um animal, por mais maior que seja a estima do dono pelo animal, nunca vai ser homicídio. Tá certo? Diz o próprio nome homicídio, hominis, homem, ok? Então, matar um ser humano. E quando começa a vida? A vida, ela começa durante o parto. Então, no momento em que se inicia o parto, se tem início à vida. Esse é um limite muito importante quando nós estudarmos o aborto. Quando é aborto, quando é homicídio. Então, importante que os senhores tenham, anotem aí. Considera-se iniciada a vida extrauterina, ou seja, fora do útero, na expressão durante o parto. Essa expressão durante o parto está prevista lá no artigo 123, que criminaliza o infanticídio, que nós vamos ver depois. E esse momento durante o parto varia um pouco se é parto normal ou parto cirúrgico. Então, no parto normal, rompimento da bolsa se tem iniciado o parto, ok? Mesmo que ainda não tenha tido intervenção médica da parteira, do bombeiro, do próprio pai da criança, enfim. E no parto cirúrgico, que é aqui o parto cesariano, a primeira incisão realizada no ventre materno é considerada como iniciado o parto, tá bom? Portanto, se durante o parto for ceifada, for tirada a vida daquele que está nascendo, nós estaremos diante de um crime de homicídio e não mais do crime de aborto, certo? E até quando uma pessoa pode ser vítima de homicídio? Enquanto ela estiver viva. No momento em que ela deixa de estar viva, ela deixa de ser alguém também. Ela passa a ser algo. Então ela passa a ser um cadáver e aí ela passa a receber outro tipo de proteção que está lá no artigo 210, mais ou menos, do Código Penal, que trata lá dos crimes contra o respeito aos mortos e protege a vilipêndio de cadáver e tal. Então, enquanto a pessoa, desde o início do parto, até a morte, essa pessoa pode ser vítima de homicídio. E quando é que ocorre a morte? O Código Penal não diz, então, se os senhores vão folhear o código de cabo a rabo, não vão achar esse momento determinado. Qual é o conceito que se tem? Então aí se busca, quando não se acha no direito penal, no Código Penal, vai se buscar nas outras leis primeiro, antes de procurar em outras fontes. E aí, na lei de doação de órgãos, diz lá, no artigo 3º, diz que a morte ocorre com a morte encefálica, lá atestada por 2 médicos. Tá? Então, e o que é a morte encefálica? Ela não é igual à morte cerebral. Embora não pareça muito importante, mas só para título de conhecimento, o
que é a morte encefálica? É a parada total e irreversível da atividade eletroencefálica. Ou seja, não existe mais pulso em todo o céfalo. E o céfalo, ele compreende o cérebro, o cerebelo e o bulbo raquidiano. Se vocês tiverem curiosidade de saber o que é, procurem no Google. Então, assim, não é simplesmente a morte cerebral. Apenas o cérebro não é suficiente, tá bom? Tem que haver a morte encefálica de todo o conjunto do sistema nervoso central, tá bom, pessoal? Então é aí que se considera, então, que até esse momento se pode matar. Então, atirar no morto não é crime de homicídio, mesmo que a pessoa não saiba que a pessoa já estava morta por outra pessoa, por morte natural, tá bom? Então vamos lá, vamos começar então o estudo do homicídio doloso. Vamos começar pelo homicídio simples. O que é homicídio simples? É aquele que não é qualificado. Então o homicídio simples é aquele primeiro, que geralmente está no número do artigo. Ele não está num parágrafo, ele não está num inciso, ele está logo seguido do número do artigo. Então, por exemplo, agora aqui, homicídio doloso, artigo 121. Matar alguém. Eu falei muito disso aqui, né? Tipo, bem famoso. Matar alguém. Pena. Reclusão de 6 a 20 anos. Então, como eu disse, o sujeito passivo só pode ser uma pessoa viva. E um ser humano, ou seja, alguém nascido de uma mulher. Tá bom? Mas não importa se essa pessoa tem forma humana ou não. Não importa qual seja o grau de deformidade. Se ela tem atividade cerebral, tem atividade cardíaca, respiratória, ou seja, ela tem as peculiaridades de um ser humano, nasceu de uma mulher, por mais desfigurado que esse feto tenha se formado, mais diferente que ele seja, ele também é protegido pelo artigo 121 e quem mata um ser humano nessas características responde pelo crime, tá bom, pessoal? E quando é que se sabe se o sujeito nasceu com vida ou não, ou se na verdade ele já era um natimorto, se chama um natimorto. Se ele viveu, respirou, ou se ele não respirou. Isso é determinante, tá ok? E aí se usa um método chamado dosimacia hidrostática de Galeno, mas não interessa para nós, mas só para os senhores terem ideia de que existem uns limites, para não se punir injustamente alguém. Não pelo crime de homicídio. E aí o crime de homicídio previsto no tipo, ele é necessariamente doloso. Ali ele prevê um crime o homicídio doloso, ou seja, aquele em que o agente tem a intenção de retirar a vida de uma pessoa, ou então ele pratica um comportamento, sabendo que aquele comportamento pode resultar na morte de uma pessoa e assume o risco. Não é? Aprendemos lá no estudo do dolo e da culpa. E aí nós temos umas questões interessantes. Aquele que transmite o HIV intencionalmente para outra pessoa, responde por homicídio? Não responde, pessoal. O que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Corte Suprema, é que não é homicídio, não é nem tentativa de homicídio, tampouco homicídio se a pessoa vier a morrer. É apenas uma lesão corporal gravíssima, tá bom? Por conta dos métodos hoje bem eficazes no tratamento do HIV, que conseguem manter uma pessoa viva durante praticamente o tempo que ela viveria se não tivesse a doença. Então, se considera que é apenas uma lesão corporal gravíssima. E gravíssima por quê? Porque lá, quando a gente estudar lesão corporal, a gente vai ver que tem graduação de lesões entre as formas de se causar uma lesão gravíssima causa uma doença incurável, tá bom? E aí vamos lá. E aí prosseguindo no estudo do homicídio, nós vamos ver o parágrafo 1º do artigo 121. Trata do homicídio privilegiado. Vamos lá, vamos ler primeiro o artigo. Diz o seguinte, o parágrafo. Parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 2/3.
o que é um homicídio privilegiado, senhores? O homicídio privilegiado, ele é aquele em que é praticado sob determinadas circunstâncias emocionais do agente, que a lei reconhece que merece o abrandamento da pena, ou seja, merece receber uma pena menor. Porque a conduta não é tão reprovável assim e, ao mesmo tempo, a pessoa não estava sob sob um autocontrole tão efetivo. Então, quais são os elementos para que se caracterize o privilégio no homicídio? É preciso que o sujeito tenha agido impelido por um motivo de relevante valor social ou de relevante valor moral. Impelido significa impulsionado, significa motivado a praticar aquela conduta, então, para praticar o homicídio. Então, o que é o relevante valor moral? É aquela situação em que existe mais ou menos um consenso entre as pessoas, daquela situação de assim, olha, realmente eu faria o mesmo. Então, por exemplo, a eutanásia. A eutanásia significa interromper a vida de uma pessoa de maneira artificial, utilizando algum método para tirar a vida da pessoa que já está numa situação, numa doença, em que a morte é algo certo e irreversível. Tá? Algo próximo, certo e irreversível. Então, na eutanásia, que é aquele que vai e vê o parente sofrendo, o parente pede, pelo amor de Deus, tira a minha vida. Eu não aguento mais sofrer. Eu não quero sofrer até a própria doença me levar. Então, nesse caso, o familiar vai, se compadece daquela situação, fala, tudo bem, vai, pega um travesseiro, anestesia a pessoa, pega um travesseiro, asfixia, ela comete homicídio, não existe autorização legal para cometer a eutanásia, mas ela vai receber uma redução de pena, certo? De 1/6 a 1/3, dependendo do grau de aprovação daquela conduta perante o meio social. Tá bom? A eutanásia, a eutanásia não se confunde com a ortanásia. A ortanásia é a situação em que o paciente pede para o médico para interromper o tratamento, para não lutar mais contra aquela doença que é invencível, então parar de fazer quimioterapia, no caso do doente de câncer, que para de fazer quimioterapia, para de fazer radioterapia, ele simplesmente deixa a doença tomar conta dele, tá? Mas a morte acontece no momento, acontece naturalmente, acontece no momento em que o organismo dele não aguenta mais e falece, tá ok? Então, esse é o relevante valor moral. O relevante valor social é aquele que dá uma ideia de uma nobreza mais assim perante toda a sociedade. Então, por exemplo, matar o traidor da pátria. Imaginem isso, o sujeito entregou informações confidenciais do governo brasileiro e aí tem aquele patriota fanático que fala assim, eu vou matar esse cara porque esse cara trouxe riscos à segurança nacional. Vai lá, mata o sujeito, e aí pode ser que seja reconhecido o relevante valor social da conduta dele, tá bom? E aí ele vai ter uma redução de pena igual. E uma terceira situação que é considerada privilegiada para um homicídio é o domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Então, assim, quando os senhores lerem o parágrafo primeiro, os senhores têm que dividir aqui em 3. O primeiro é o relevante valor social, o segundo é o relevante valor moral e o terceiro é o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Tá? Então, o terceiro, os senhores têm que ler de uma vez só. Sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Tá ok? E essa outra parte, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ela pertence à violenta emoção, tá, pessoal? Ela não pertence
às outras duas circunstâncias privilegiadas, ao valor moral e ao valor social. Não pertence, pertence somente ao domínio de violenta emoção. Tá bom? Então, retomando, então, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Tá? Dá-se o nome dessa circunstância de homicídio emocional. Tá? E aí o que fala? Quais são os requisitos aí dentro? A gente vai encontrar aí os requisitos. Domínio de violenta emoção, ou seja, é preciso que o sujeito esteja possuído pela raiva e ele esteja cego, certo? Por essa violenta emoção. Não basta, então, a mera influência da violenta emoção. Se for só uma mera influência, nós teremos uma diminuição de pena por incidência da chamada atenuante. Está prevista lá na parte geral do Código Penal, mas que não é cobrada aqui no concurso, mas só para os senhores saberem. Tá bom? Então aí a pena será atenuada. Mas os senhores não vão encontrar essa atenuante aqui no Código, dentro do artigo 121 e seus parágrafos. Está lá no artigo 65, tá bom? Outra questão. Logo em seguida, logo em seguida, a injusta provocação diz o seguinte, quer dizer o seguinte, que tem que haver uma relação de continuidade, ou seja, tem que ocorrer o fato que desencadeou a violenta emoção e já em seguida ocorrer a reação que resulta no homicídio. Então, por exemplo, a filha chega em casa, pai, eu fui estuprada. O pai reage àquilo de uma forma, fica cego de raiva, sai pela porta, já encontra o sujeito passando na frente, vai e mata o sujeito. Então ele vai se enquadrar nessa situação de domínio de violenta emoção. Tá bom? Pode ser também que ele se enquadre na situação de relevante valor moral. Mas nós estamos falando agora do sujeito que está possuído por aquela violenta emoção, tá bom? Dominado pela violenta emoção. Se houver uma solução de continuidade, ou seja, se houver um rompimento, aquilo ocorrer, ele estuprou a moça num dia, o pai só alguns dias montou uma emboscada, se preparou, comprou uma arma, esperou o momento certo, esperou ele encontrar o sujeito no local deserto, estudou o comportamento do sujeito, para ter certeza de que a empreitada dele daria certo, ele mataria o sujeito estuprador da filha. Ele vai responder vai responder por homicídio, vai responder por homicídio privilegiado, vai ter a redução, a diminuição da pena no homicídio privilegiado, porém vai se enquadrar na situação do relevante valor moral, tá bom? E não do domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. E aí, por injusta provocação, se deve entender que é injusta provocação da vítima do homicídio, tá ok? Não confundam. Não é injusta, então eu ilustrei, e aí logo após a injusta provocação da vítima, não é a vítima do estupro no caso do estuprador, é a vítima do homicídio, tá certo? Porque como há crime é a vítima. E aí, a injustiça, senhores, deve ser entendida não no sentido jurídico, tá? Não precisa ser crime. Pode ser, por exemplo, uma situação de adultério. Adultério deixou de ser crime desde 2006. Foi revogado o artigo que previa o crime de adultério. E aí, então hoje é apenas, quando muito, um ilícito civil que dá direito a uma indenização, justifica um divórcio, torna um divórcio por culpa. Mas não há de se falar em crime mais de adultério. Porém, ele pode ser, essa situação de adultério, se ela provocar uma violenta emoção, e essa violenta emoção dominar aquele que sofreu o adultério, e aí se esse homicídio for cometido logo após, em seguida a injusta provocação,
aí vai haver essa incidência desse privilégio. E quando nós falamos em provocação, não significa provocar, ir lá e falar, olha, passar na frente da pessoa, vem cá, pegar e praticar um ato libidinoso na frente com um intuito provocador. Provocar significa desencadear. Aqui significa desencadear, significa deflagrar a emoção na vítima. Tá certo? No autor do homicídio. Então essa injusta provocação significa ser provocada de modo injusto, significa deflagrada de modo injusto. Então ela pode ser simplesmente... imagine que na situação do adultério, estão lá numa casa, o marido chega mais cedo, flagra a mulher lá no ato sexual com uma terceira pessoa. Ela não provocou, ela não sabia que o marido chegaria mais cedo, ela não desejava aquilo. O marido vai e mata os dois, ou mata um só, enfim, e aí esta também é uma provocação, porque ela provocou a situação, entendeu? Ela deu causa, certo? E aí, prosseguindo, então são essas as situações de privilégio, chamadas circunstâncias privilegiadoras. E então, nesse caso presente, qualquer uma delas, o juiz poderá reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Quando o tipo fala, o dispositivo fala, o juiz pode, na verdade, assim, reconhecida essa circunstância, o juiz deve reduzir a pena, tá? De acordo com essa graduação, de acordo com o grau de justiça da conduta, tá bom? E aí, nesse caso, inclusive, eu não queria falar agora, para não confundir os senhores, mas é muito simples. O homicídio, ele é um crime, homicídio doloso, assim como todos os crimes dolosos contra a vida, ele é julgado pelo tribunal do júri. Né? Então, o tribunal do júri, você já deve ter ouvido falar, 7 pessoas do povo que são selecionadas, e aí essas 7 pessoas vão ser expostas às provas do crime, pela acusação, pela defesa, e ao final essas pessoas vão proferir um veredito. Cada uma vai votar os quesitos, e aí só vai caber ao juiz que preside, ou seja, o juiz presidente do tribunal do júri, que é um juiz togado, um juiz de direito, calcular, aplicar alguns elementos que não são não são de competência dos jurados e proferir a sentença, tá certo? Então o privilégio é um deles. Quem vai dizer se o homicídio foi privilegiado, se houve relevante valor social ou moral, se ele estava dominado por violenta emoção, vai ser o corpo de jurados, não vai ser o juiz. Daí, por isso que eu digo que o relevante valor moral pode ser entendido a partir da ideia de eu acho que eu faria o mesmo. Por quê? Porque não é o juiz que acha que faria o mesmo, são as pessoas do povo que estão sentadas lá, tá certo? E praticamente qualquer pessoa pode ser jurado. Tirando algumas pessoas, os senhores, o dia que passarem no concurso, forem tomarem posse no concurso de escrivão, né, forem investigadores, escrivães de polícia, não poderão mais participar. É uma grande pena, eu tenho muita vontade, mas não posso. Então aproveitem, se inscrevam, vocês podem ir ao fórum da sua comarca, né? Então se vocês moram, por exemplo, na cidade de São Paulo, só ir ao fórum criminal e se inscrever. Se você mora no interior, também é a mesma coisa. No fórum, vai na vara criminal e diz, olha, na vara do júri, se tiver uma vara especializada, ou então na vara criminal, que abrange o júri também, e diz, olha, eu quero ser jurado, gostaria de ser jurado. Seus nomes vão para lá, vão ser sorteados, vão ser chamados um dia, talvez, e seus nomes vão constar de uma lista que é publicada sempre no fim do ano, e aí no dia vocês vão se apresentar, no total de 15 jurados, e desses 15 jurados vão ser escolhidos 7 para formar o conselho de sentença, e aí se eles forem selecionados, vão participar, vão decidir a vida de uma pessoa. Muito, muito legal, né? Pois bem, então acho que eu fechei falando que então, quem decide aqui são os jurados e não o juiz, tá certo? Por isso que quem faria o mesmo seria, na verdade, os jurados e não o juiz. E aí, pessoal, prosseguindo, vamos seguir na leitura do artigo 121, agora no parágrafo 2º
Parágrafo 2º fala das qualificadoras do crime. E aí eu vou interromper a aula agora para nós encerrarmos o primeiro bloco. E no segundo bloco falaremos das qualificadoras do homicídio. Ok, pessoal? Até daqui a pouco. Não deixem de curtir este vídeo também, tá, pessoal? É importante que os senhores curtam cada vídeo aí meu para que este vídeo ganhe relevância no YouTube, para que este vídeo chegue ao maior número de pessoas, tá bom? E vocês assim me ajudam também, tá ok? Este curso que é inteiramente gratuito para vocês. Tá bom, pessoal? Até o próximo bloco.